Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. A alteração de humor é uma substância psicoestimulante que a gente tem que tomar muito cuidado e não pode usar como se... Muito viciante, sim. A cafeína, inclusive, recentemente, acho que foi no ano passado, ela entrou para uma categoria chamada de CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, como dependência química. Tem muito dependente químico de cafeína por aqui nessa live, provavelmente. Pensa aí. E nem sabe que o nome é esse, que de fato é uma dependência química da cafeína. Quando fala assim, a pessoa fala, eu não. Se eu quiser parar, eu paro. É a mesma coisa, às vezes, do álcool. Eu tomo café há 30 anos e nunca viciei. Se eu quiser, eu paro. E aí, caramba, de repente, tem um dia que esqueceu de tomar um cafezinho, não deu, estava corrido, sente aquela dor de cabeça, o dia não rende. É um sinal muito claro de que você está dependendo dessa substância. Está usando a cafeína como muleta. O café, a cafeína, não é uma substância que eu demonizo de forma alguma, mas a gente tem que entender para quem que vai ser utilizado, a quantidade, acompanhamento, se está vindo junto com leite, com açúcar, com adoçante, em qual horário do dia, tá? E cada pessoa tem que entender como que funciona essa cafeína para ela. Existem as pessoas que metabolizam rápido a cafeína e tem aquelas que metabolizam lentamente. Eu sou uma pessoa que metaboliza lentamente. Eu tenho que tomar café assim, de manhã, se eu for tomar. Se tomar depois, já me atrapalha sono. Eu nitidamente fico mais ansiosa se eu tomo meia xícara de café, então eu tomo menos do que isso. Porque o café, além de liberar também, aumentar o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, conhecido como hormônio do estresse, também aumenta a liberação de adrenalina. Então, para as pessoas mais sensíveis, você vai perceber que aumentou a ansiedade, o coração ficou mais acelerado. E essa percepção de ansiedade vem muito porque acelera mesmo os seus batimentos cardíacos. Flávia, sem te interromper, já interrompendo. O nível de cortisol. Repete essa parte, por favor. Eu acho que eu me perdi. Tá, claro. Isso é uma coisa que é muito pouco falada mesmo, tá? Quando a gente consome café ou qualquer coisa com cafeína, o que tem cafeína? Café, chá mate, chá verde, chá preto, chá branco, energéticos, chimarrão, tererê, toda essa galera. O chocolate também tem cafeína, tá? Só uma observação, mas tem menos. Quando a gente consome o café, vou dar o exemplo aqui que é o mais normal que a gente consome, tem muita cultura do cafezinho no Brasil. Quando consumimos café, a gente aumenta a produção de cortisol. Então, toda vez que você toma um pouquinho de café, você dá um chacoalhão na sua suprarrenal e faz com que ela produza cortisol. Ok, produzir cortisol faz bem, faz mal, cortisol é essencial à nossa vida, mas ele deve ser produzido de forma natural, não de uma fonte externa, exógena. Então, por isso você tem que saber tão bem quando você usa esse cortisol. De manhã, o nosso cortisol naturalmente ele é alto. Deve ser. Se não é aquela pessoa que demora para acordar. Isso, sim. Exatamente. Tem gente que demora para acordar, acorda, mas não acorda, e eu sou aquela pessoa que só acordo se eu tomo um café. Provavelmente o seu cortisol está baixo, ele não está sendo produzido idealmente, né, de forma adequada, nas quantidades adequadas, e aí você fica usando o café como muleta para aumentar a sua produção de cortisol e conseguir acordar. Mas aí você está usando o café como muleta, tá? E aí as pessoas que tomam também um café, às vezes à tarde, à noite, acaba atrapalhando o sono. Flávia, mas eu tomo café e durmo mesmo assim. Ok, você pode dormir, mas essa cafeína, ela fragmenta alguns estágios do sono, e aí você não tem um sono tão reparador, e quando você não tem um sono tão reparador, você acorda cansado, e aí quando você acorda cansado, qual que é a primeira coisa que você quer fazer? Tomar o café, né? Para forçar o despertar. Exatamente, então tem que tomar muito cuidado. O café, ele pode sim ser um bom companheiro na nossa vida, se usar corretamente, de forma não recreativa, mas de forma inteligente e pontual.
Tem outros benefícios do café em si, do grão, e tem ácidos clorogênicos, alguns fitoquímicos, que são muito interessantes para a nossa saúde como um todo. Mas tem muita gente que não tolera bem cafeína, e a gente precisa saber identificar isso no nosso corpo. Então fica aqui um alerta. Toma um café e perceba como que ele reage no seu corpo, se você não fica mais ansiosa, se você tomar café só de manhã, se você não vai ter uma melhora, talvez, na qualidade do seu sono. Tem que colocar atenção nisso. Legal, legal, sensacional. Vamos entrar aqui, uma perguntinha, a gente vai abrir para mais perguntas, tá? Mas bem pertinente. Maria Ivanilda, qual a quantidade de café que podemos tomar que não gera prejuízo ao organismo? Ah, boa pergunta. Tá, isso é individual, tá, Maria Ivanilda? É muito individual, porque é o que eu estava falando. Tem pessoas que metabolizam rápido a cafeína, tem gente que metaboliza lentamente. Tem gente que vai demorar 12 horas para metabolizar a cafeína. Tem gente que vai demorar metade disso, vai demorar às vezes 4 horas. Então, vai muito de cada pessoa. Em termos gerais, que estudos mostram que daquela xícara de café pequena, de 2 a 3 por dia é uma quantidade ok. Mas esse café ele nunca deve ser tomado depois das 3 da tarde para não atrapalhar o nosso ritmo circadiano e não impedir a elevação da melatonina, que vai fazer a gente ter um sono gostoso, reparador. Então, essa é uma média. Agora, isso não funciona para mim. Eu, Flávia, tenho que tomar mesmo, no máximo uma xícara ou nem isso, porque eu me sinto mal. Eu sinto um pouco de regação no estômago, solta meu intestino. Então, você tem que prestar atenção e ver até quanto que esse café é bom para você. Se você sente dor epigástrica, se dá dor de cabeça. E você tem que prestar atenção, porque isso aí é um sintoma, eu não sei se isso seria, no caso, uma alergia, mas é um sintoma do dia, né? Não é um sintoma tardio. Então, você tomou café, sei lá, 2 xícaras a mais, né? Você, Flávia, você já sente um desconforto, sua cabeça ali já não tá legal, você já sente na hora, né? É na hora, é muito rápido, muito mesmo. E um outro ponto, o café, a gente tem que pensar não só na dosagem, mas qual é o acompanhamento desse cafezinho? Café acompanhado de açúcar piora ainda mais o quadro de ansiedade, porque o açúcar também libera adrenalina. Então, acompanhado de açúcar. Então, o adoçante, ele entra no mesmo bolo, assim. Depende de qual adoçante. Existem alguns adoçantes que são adoçantes naturais. Eritritol e eu não tomo aspartame, que tem aquele gosto horroroso. Eritritol e tem outro que eu gosto aí, que é começa com C, que ele é derivado do açúcar. O stevia, não é stevia. Eritritol, maltitol, sucralose? Sucralose e eritritol. São os únicos que eu tomo porque tem um gosto. Fica a dica aí. Se eu estiver falando besteira, me corrija, Flávia. Você está aqui para isso. Fica a dica, gente. Eritritol e... Qual outro que eu falei? Sucralose. Sucralose. Tem 95% do gosto do açúcar. Você não sente a diferença, tá? Mas, enfim, não sei se é um veneno, então me corrija aí, Flávia, se for. Então, vamos lá agora para uma correção aqui. O eritritol, tudo bem. Agora, a sucralose, não tudo bem. A sucralose é uma adoçante que agora a gente já sabe, vai reciclando mesmo, que bom que a ciência evolui, então não fica brava se de repente uma coisa que você usava, a ciência descobre e valida que não é bom, que não é bom. Você tem que ficar feliz porque a gente está evoluindo, está ensinando, então tá tudo bem, tá? A gente se adapta, a neuroplasticidade está aqui para isso, a gente se adapta ao ambiente, tá bom? Agora, a sucralose não é um adoçante legal, que é um adoçante artificial, assim como cada um na sua caixinha ali, mas é adoçante artificial também. O aspartame que o Yuri falou aqui, é um dos piores que tem. Aspartame, acesulfame, né? Mais barato e comprovadamente neurotóxico. Então, esses adoçantes que tem em industrializados, às vezes é naquele refrigerante ou suco zero, natural, sem calorias. Aí, de repente, o que acontece? Você pode até não ingerir muita caloria, mas você está criando uma inflamação, que é o que a gente falou da neuroinflamação ali. Então, de adoçantes naturais que eu indico, o eritritol, maltitol, a stevia, 100%, que tem gente que não se adapta muito bem, porque tem um saborzinho um pouco mais residual, mas isso vai muito de paladar.
E tem um adoçante chamada Monk, com K, Monk Fruit. Monk Fruit. Fruit. Que é um adoçante bem saudável também. Agora assim, eu coloquei no chat para as pessoas. Monk Fruit. Ai, não consigo ver aqui. Não. Eu coloquei assim, ó. Pronto. Monk Fruit. Isso, exatamente. Perfeito. Beleza. É esse mesmo. E só tem um outro adoçante, que é um adoçante natural, mas que não faz bem para muitas pessoas, que é o xilitol. Que ele costuma, assim, para muitas pessoas, principalmente que já tem um quadro de desbiose intestinal, que é muito comum, quando consome esse adoçante, distende o abdômen, fica com gases, fica toda embolada. Para quem já tem alguma alteração intestinal, até mesmo no caso de bariátrica, a gente não usa de jeito nenhum, porque dá muito desconforto, tá? Ótimo, bom saber. E aí, a gente continuando aqui o nosso papo, né? Pessoas como... E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.